no site. E aí eu vou, então, projetar uma tela. Vocês vão me falar quando estiver vendo a apresentação, ok? Caso aconteça da minha conexão cair, vocês permaneçam em sala de aula, que eu volto rapidamente. Ok. Tá? Aí vocês me falam se estão vendo uma tela que está escrito tecido epitelial. Sim, professora. E ela está aparecendo para vocês da forma correta ou ao contrário? Correto. Então tá bom, é porque para mim está aparecendo ao contrário. Tá ótimo. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre tecido epitelial. Por que começar a falar? Porque hoje nós vamos introduzir a temática. Essa temática ela é um pouquinho extensa, porque ela é muito importante. E semana que vem nós vamos finalizar. Esse tecido, chamado de tecido epitelial, ele é um tecido que reveste o corpo dos animais e ele também é um tecido que dá origem na fase embrionária, na fase em que esses animais são embriões, é o que dá origem às glândulas. Então, as duas principais funções são essas, de revestimento e função glandular. Mas apesar de a gente usar esse termo função de revestimento, não significa que todos os revestimentos do organismo animal, eles sejam revestimentos idênticos, ou seja, existem diferenças de acordo com a função. Então, eu coloquei essa imagem inicial aqui para vocês, né, só para a gente localizar, por exemplo, onde que fica o tecido de revestimento, que é o que a gente vai estudar hoje, a parte de revestimento, né? Então, essa porção superior, que tem esses círculos arroxeados, essas estruturas arroxeadas, parecem bolas, algumas delas bem redondas, outras mais elípticas, né, que são um pouco achatadas, né? Essas estruturas arroxeadas são núcleos, certo? Essa coloração rosada entre esses núcleos é a coloração que indica o citoplasma. Então, aqui a gente tem um tecido epitelial de revestimento, e o tecido epitelial de revestimento, ele sempre é, né, ancorado, ou seja, ele sempre está acima e intimamente ligado a um tecido que é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, que é esse de baixo. E esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele se caracteriza por ter uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Isso a gente vai estudar numa aula separada, certo? Então, o tecido epitelial, por revestir, né, falando do tecido epitelial de revestimento, por revestir tanto superfície externa quanto superfície interna, dependendo de onde ele esteja, ele pode ter uma camada de células ou várias camadas de células, né? E ele, por ter a função de revestimento, ele tem células intimamente aderidas. A gente fala que as células do tecido epitelial, elas têm adesão mútua. Significa que elas são muito grudadas realmente, né? Firmemente unidas, certo? E isso é muito importante porque se nós imaginarmos que um desses tecidos, ele é o tecido que reveste a pele do nosso corpo, né? E a pele do nosso corpo, ela está em contato com o ambiente, e a todo momento, né, a pele do nosso corpo, ela, em contato com esse ambiente, ela sofre tanto a ação da gravidade, né, como da pressão atmosférica, como, por exemplo, às vezes a gente está andando e sofre uma leve pancada, que seja na porta, etc., né? Se essas células, elas não fossem unidas desse tecido aqui, ó, que é esse que eu estou marcando, mais arroxeado, com os núcleos bem arroxeados, se elas não fossem bem unidas, qualquer tipo de pancada poderia romper essas células, certo? Então, elas têm estruturas que mantêm uma grudada à outra, uma firmemente unida à outra, né? Como eu falei, elas estão sempre associadas com um tecido, né, que é chamado de tecido cognitivo propriamente dito, que é esse que fica abaixo. O termo que a gente usa quando um tecido ele está logo abaixo de outro
adjacente ou subjacente, é a mesma coisa. Então, o tecido subjacente é o tecido conjuntivo propriamente dito. Em se tratando do tecido epitelial, que é esse das células arroxeadas que eu marquei, né? É um tecido que tem pouquíssimo material entre uma célula e outra, justamente porque as células estão muito unidas. Não existe vasos sanguíneos entre uma célula e outra no tecido epitelial. Os vasos sanguíneos, eles são localizados no tecido subjacente, no tecido abaixo, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, certo? O que pode penetrar por ser extremamente fino entre uma pequena porção de uma célula e outra até a primeira camada mais profunda, né? São inervações, mas elas não chegam até a superfície porque tem estruturas que mantêm uma célula junto à outra. Então, essas inervações só chegam até a porção mais profunda das células, a camada em contato com esse tecido que é o subjacente, que é o tecido conjuntivo. E esse tecido epitelial, ele encontra-se em renovação constante. Então, aproximadamente em torno de 30 dias, essas células que estão aqui na região mais profunda, próxima ao conjuntivo, que a gente chama de células na região basal, elas vão se locomovendo para a região externa, né? Então, aqui, próxima ao contato com ar, a superfície, elas vão se locomovendo e embaixo vão surgindo outras novas, né? O crescimento do tecido epitelial é de dentro para fora. E aí vão empurrando, então, as células mais velhas para a região mais superficial. E o que acontece? À medida que elas vão se envelhecendo, elas vão produzindo, algumas dessas células vão produzindo grande quantidade de uma proteína, que é chamada de queratina, isso na pele, né? E aí essa proteína, ela é vista aqui, ó, como esses filamentos, essas fibras, né, são de queratina. Então, a pele, acima do tecido epitelial, elas têm proteínas, chamadas de queratinas, e que protegem a pele, né, essas proteínas são do tipo de queratina, protege a pele contra atrito. Então, nas partes que tiverem mais atrito do nosso corpo, são as partes que têm maior quantidade de queratina. Bom, continuando, falando então da pele, então. A pele, né, muitos aprendem lá no ensino médio que ela é formada, que ela é um órgão, e ela é realmente um órgão, o maior órgão do corpo, e ela é formada por epiderme, derme e hipoderme. Então, esses termos são termos gerais, né? O termo correto, né, biológico correto é tecido epitelial, ou epiderme, o nome correto é tecido epitelial. O nome correto da derme é tecido conjuntivo propriamente dito, e o nome correto da hipoderme é tecido adiposo. Então, esses três tecidos, tecido epitelial, depois abaixo, tecido conjuntivo propriamente dito, e depois tecido adiposo, que é o que contém a gordura, por exemplo, esses três tecidos formam um órgão que é chamado de pele. A pele tem, então, acima do tecido epitelial, esse é o tecido epitelial, que eu estou marcando aqui, né, que tem essas bolinhas aqui, cada bolinha é um núcleo de uma célula, então existem várias camadas de células. Então, acima do tecido epitelial, nós temos, então, uma camada, que é uma camada de proteína queratina. Quanto maior o atrito da região da pele, mais queratina, certo? Abaixo do tecido epitelial, aqui nós temos tecido conjuntivo propriamente dito, que é onde, então, existem muitos vasos sanguíneos, aqui certo? Muitos vasos sanguíneos, a gente tem glândulas como a glândula sudorípara, que a base delas é no tecido conjuntivo, e elas atravessam o epitélio e chegam até a superfície. O fio de cabelo, né, que na profundidade do tecido conjuntivo é que se forma o fio de cabelo, certo? Formado de queratina também. As glândulas sebáceas, no tecido conjuntivo, que a gente ainda vai estudar, não é hoje. Nervos, então os nervos, eles são prolongamentos do sistema nervoso, eles podem chegar até essa camada primeira aqui de tecido epitelial,
dando, então, a sensação que a gente sente quando toca alguma coisa, né? Então, nessa região aqui do tecido epitelial, mais profunda, em contato com o tecido conjuntivo, que a gente chama de região basal, existem células que são chamadas células de Merkel. Essas células que são as que ficam em contato íntimo com essas fibras nervosas. Então, esse contato íntimo com as fibras nervosas transmitem para as fibras nervosas a sensação que a gente tem, que é chamada de tato. Né? Então, ao longo de todo o nosso corpo, a gente tem, nessa região aqui mais profunda do tecido epitelial, em contato com o tecido conjuntivo, que é este, células de Merkel em contato com fibras nervosas. Aqui nessa região aqui toda, a gente tem outros tipos de células, por exemplo, células produtoras da queratina. Queratina, ela não se produz sozinha. Então, as células produtoras de queratina, que é essa proteína que protege contra o atrito, elas são chamadas de queratinócitos, certo? São as que produzem essa queratina aqui. E aqui também tem, né, uma associada à outra, todas são células epiteliais, né, que fazem parte do tecido epitelial, que é isso que eu estou falando. A gente tem também células chamadas de melanócitos. Células melanócitas, ou melanócitos, eles produzem o quê? Essas células produzem melanina. A melanina é produzida, então, quando a melanina ela é produzida em resposta ao material genético, é o DNA que comanda, né, quanto que a célula vai produzir de melanina. Cada ser vivo tem programado isso lá no seu DNA. A célula chamada de melanócito produz a melanina. E quando ela produz a melanina, existe um mecanismo onde essa célula que transmite essa melanina que ela produziu para as outras células laterais, sendo a maioria os queratinócitos. Quando a melanina chega nos queratinócitos, a melanina se deposita ao redor da região nuclear. Então, supondo que essa bolinha aqui do meio seja núcleo, né? Então, a melanina se deposita aqui ao redor da membrana nuclear. Por quê? Por que a melanina se deposita ao redor da membrana nuclear? Porque a melanina, ela funciona como uma barreira para a luz ultravioleta do sol. Então, quando a luz ultravioleta do sol ela atinge as células, né? Se tem muita melanina ao redor do núcleo, a luz atinge a célula e é rebatida para trás. Então, é uma proteção a melanina. Agora, se tem pouca melanina, a luz do sol, não tem melanina ou tem pouca, atravessa a membrana celular, a membrana nuclear e chega até o núcleo. Quando chega até o núcleo, danifica o DNA. E esse DNA, quando ele é danificado, existem proteínas que são chamadas proteínas de reparo que vão tentar consertar esse DNA. Mas na hora de consertar esse DNA, ele pode ser consertado da forma errada. E aí o que acontece? Desenvolvimento de câncer de pele, certo? Então a melanina, ela protege o núcleo contra o câncer de pele, contra danos da radiação ultravioleta. Fica por isso ao redor do núcleo, né? Quem produz são os melanócitos. Os melanócitos produzem e transmitem, né, por mecanismos celulares, né, que alguns ainda não estão bem esclarecidos, transmitem para os queratinócitos, que então vão ter essa reserva ao redor do núcleo. Ok? Bom, falando então da pele, se nós pegássemos 1 cm² de pele de uma região, por exemplo, da mão, e ampliássemos, a gente teria, olhando no microscópio muito bom, né? Essa imagem, tá? Isso aqui é um esquema, certo? Obviamente, tá? Onde a gente vê, então, na região aqui de baixo, então, é o tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Aqui a gente tem o epitélio, que é o tecido epitelial, e aqui em cima a gente tem proteína, que é queratina. Isso na pele, certo? Se a gente olhar o epitélio ou o tecido epitelial, só um minutinho. Se a gente olhar o epitélio ou o tecido epitelial, ele tem várias camadas de células, muitas células e várias camadas de células. Então, a camada mais interna ou basal,
que ela está intimamente ligada a uma região que é cheia de fibras, que é chamada de lâmina basal, certo? Então, essa região mais próxima à lâmina basal, essas células mais próximas à lâmina basal, nós chamamos de células da região basal, por causa disso, certo? E essas células mais próximas à superfície, aqui é a superfície, essas células aqui, ó, mais próximas à superfície, elas são chamadas de células da região apical. Bom, então, as células do epitelial, elas são intimamente unidas umas às outras. Se a gente ampliar aí essa imagem, nós vamos ver, então, que entre uma célula e outra, existem estruturas proteicas que mantêm uma célula firmemente unidas umas às outras. Isso ao longo de toda a célula, então a célula de baixo com a célula de cima, a célula, né, a parte do lado com do outro, do fundo com a da frente. E essas células da região basal, que estão próximas à lâmina basal, que é um conjunto de fibras do tecido abaixo, que é o conjuntivo, elas têm também estruturas proteicas que ancoram a célula de cima nessas fibras de baixo, certo? Então, seria como se fosse uma casa. Então, tem uma casa, tem vários quartos, certo? E um quarto não se separa do outro, porque existe uma parede sólida, né, que foi solidificada com um cimento muito resistente. Então, não tem como tirar um quarto do outro quarto. E esse quarto, ele foi ancorado no solo de uma maneira muito firme, né? Então, foi usado, além de concreto, aço, né, que ancorou, fez um alicerce, que ancorou lá no solo para não haver deslocamento, certo? Então, aqui, se a gente ampliar essas associações entre uma célula e outra, e entre essa célula e a parte de baixo, que é o tecido conjuntivo, então a gente vê que existem estruturas, essas estruturas aqui, ó, são proteínas. São proteínas que, aqui em verde também são proteínas, que ancoram mesmo uma célula na outra, de maneira que uma célula não desgruda na outra. E isso é muito importante, porque pensa, eu vou pegar na mão de alguém e aí uma célula não era ancorada na outra, e iria então uma célula se distanciar da outra célula, certo? Aqui, então, seria essa região aqui da lâmina basal do tecido conjuntivo de baixo, né? Seriam essas fibras laranjas. E essas estruturas aqui vermelhas, elas estão ancoradas na lâmina basal, certo? Então, essas estruturas que mantêm uma célula unida à outra e ao tecido de baixo, que é o conjuntivo propriamente dito, são chamadas de junções extracelulares ou junções celulares, né? Então, existem vários tipos de junções celulares. Então, nós vamos dar como exemplo as junções celulares, né? Mas baseando-se no intestino. Então, aqui seria o trato gastrointestinal, onde a gente tem o esôfago, o estômago aqui, e aí vem o intestino delgado. Depois do intestino delgado, vem o intestino grosso, certo? O trato gastrointestinal, que é o fígado, que faz parte dele também, ok? Em se tratando do intestino delgado, né? Então, o intestino é um lugar que recebe os nutrientes logo após o processo de digestão, né? Então, digestão ocorreu na boca, no estômago, no começo do intestino delgado. Então, na boca ocorre a quebra de moléculas grandes de amido, liberando moléculas menores, que são as glicoses. No estômago ocorre a quebra de moléculas grandes, chamadas de proteínas, liberando moléculas menores, que são os aminoácidos. No começo do intestino delgado aqui, ó, existe uma conexão entre a bile, que fica na vesícula biliar do fígado, e o intestino delgado. Então, a bile é um líquido esverdeado que é lançado nessa primeira parte do intestino delgado e ela quebra lipídios, né, que são moléculas, principalmente óleos e gorduras, liberando ácidos graxos. Então, chegou lá na porção do intestino delgado, naquele tubo, que é um tubo, né, de mais de 7 metros, chega na forma de molécula pequena. Por quê?
Porque tem que atravessar as camadas de células que existem no intestino para chegar no sangue, na corrente sanguínea. Então, quando a gente olha esse tubo por dentro do intestino delgado, né, existem estruturas em formatos de dedos, certo? Quem nunca viu um intestino por dentro, né? Então, assim, quem geralmente é da fazenda, que faz linguiça, já fez linguiça, já deve ter visto o intestino, tanto por fora quanto por dentro. Por dentro ele tem ele é meio áspero, se você olhar com uma lupa, você consegue ver estruturas meio que digitiformes, em formato de dedos. Essas estruturas em formato de dedos aqui, ó, elas são chamadas de vilosidades. Vilosidades, certo? Então, com uma lupa dá para ver, com um microscópio de aumento de 40 vezes dá para ver. Só que se eu pegar essas vilosidades e eu aumentar, né, aumentar a imagem, eu vou ver essa imagem aqui. Então, aqui é uma velocidade, aqui é outra velocidade, outra, e existem milhares, como vocês podem ver aqui em cima, existem milhares de velocidades. Em cada velocidade entra vasos sanguíneos, capilares, são vasos muito finos. Em cada velocidade entra vasos sanguíneos. Esses amarelos são vasos que a gente chama de vasos linfáticos, também entram em cada velocidade. Se a gente olhar cada velocidade aqui, ó, se a gente olhar aqui, não sei se dá para vocês verem, vou tentar aumentar aqui a imagem. Então, existem um desenho aqui, ó, como se fosse quadrinhos, quadradinhos, quadradinhos. Existem milhares de células aqui, ó, uma ao lado da outra, uma ao lado da outra, uma ao lado da outra, uma ao lado da outra. E cada célula aqui está intimamente grudada na outra, mas no intestino só existe uma camada de células, sendo uma ao lado da outra, uma ao lado da outra, certo? Se eu ampliar essas células, cada célulazinha dessa que está aqui, uma ao lado da outra, se eu aumentar ela, eu vou então ver, aqui tem uma célula, e aqui tem outra célula partida para a gente observar essas estruturas. Cada célula que faz parte aqui, ó, uma ao lado da outra, uma ao lado da outra. Cada uma delas tem na sua superfície, quando a gente olha no microscópio, mais estruturas em formatos de dedos que só são vistas no microscópio. Como só são vistos no microscópio, né, isso na região apical, voltada para a superfície, essas estruturas são chamadas de microvílulos. Então, microvílulos são estruturas que são encontradas na superfície da célula, né, intestinal. De cada célula intestinal eu tenho vários microvílulos, vários microvílulos. São prolongamentos, certo? E dentro desses prolongamentos tem fibras, filamentos, chamam-se filamentos de actina. São proteínas que mantêm o formato, para esse formato ser mantido, certo? Por quê? Quando tem esse formato, você tem uma área maior que permite com que mais moléculas sejam capazes de vir aqui, a molécula pequenininha, bem pequena, não é desse tamanho, ela vem, atravessa essa camada de microvírulos e penetra aqui na célula. Uma parte desses nutrientes na forma de moléculas pequenas, então, não é amido, é glicose, aminoácidos, frutose, que é pequeno, ácidos graxos, moléculas pequenas, água. Uma parte penetra na célula, a célula usa. A maior parte atravessa essa célula e ganha o quê? A corrente sanguínea, certo? Ganha a corrente sanguínea para chegar no corpo inteiro. Bom, agora vocês imaginam, o intestino, então a todo momento a gente está tomando água, ou então vai lá e come a bolacha, se alimenta, etc e tal. Então, uma célula tem que estar muito unida com a outra. Pensa, aí de repente você tem uma diarreia e uma célula não está unida com a outra, aí uma célula se separa da outra e aí acabou com o intestino, né? Porque aí perto, abaixo da célula
intestinal já tem vaso sanguíneo, essa é uma hemorragia terrível, certo? Então, existem estruturas que garantem essa união de uma célula com a outra. E a primeira estrutura, na verdade, é uma região, que é chamada de zônula de oclusão, ela fica bem na parte mais apical. Parte apical quer dizer voltada para a superfície, ou seja, voltada para o lado onde está passando os nutrientes, onde está passando a água, onde está passando aquilo que não vai ser absorvido, que vai virar fezes, certo? Então, essa zônula de oclusão, que é essa aqui que eu estou marcando aqui, ela percorre toda a célula, toda. Então, seria como lá no seu quarto você estivesse lá em cima, circulando toda a parede de fora a fora, perto do teto, certo? Uma região com cimento muito mais forte, grudando mesmo entre um cômodo e outro. Então, o que é essa zônula de oclusão? Essa zônula de oclusão aqui, né, é uma região onde as membranas de uma célula e outra, elas estão fundidas. Se elas estão fundidas, não tem como o nutriente passar entre uma célula e outra. O nutriente, se for passar, o aminoácido, a água, né, a glicose, tem que penetrar nessa célula, essa célula vai usar uma parte, a outra parte atravessa para a parte de baixo, chegando na corrente sanguínea, certo? Não tem como passar entre uma célula e outra. Vedação total, fusão de membrana. Abaixo da zônula de oclusão, a gente tem a zônula de adesão. A zônula de adesão, ela não é a fusão de membranas uma membrana e outra. Ela é uma região que tem essa proteína verde grandona aqui, ó, de fora a fora, percorrendo toda a célula. Então, é como se fosse mais uma camada bem resistente. E a outra célula também tem, de fora a fora, vai ter essa parte verde, que é uma proteína, tá? E entre uma célula e outra, também tem proteínas chamadas de caderinas, que grudam, que elas atravessam as membranas de uma célula para outra, mantendo grudada, firme, uma célula na outra. Também existem estruturas chamadas de junções gap, que são junções de comunicação, junções que permitem a comunicação de uma célula com a outra. De que maneira? Proteínas de canais que se abrem e se fecham e formam um buraco, como se fosse uma porta. Pensa 2 quartos, e entre um quarto e o outro existe uma porta. Então, se eu quisesse falar com alguém lá do outro quarto, era só abrir a porta e falar, certo? Isso é chamado de junção gap. Qual é a função da junção gap? É permitir o trânsito de moléculas pequenas e íons. E é uma função muito importante porque se uma célula precisa entrar em processo de divisão celular, ela pode transmitir moléculas e íons, né, e permitir com que haja o estímulo da célula lateral para divisão celular, em caso de uma lesão, por exemplo, tá? Existe também pontos na região mais inferior, pontos proteicos, que são chamados de desmossomos laterais. Então, seria como na parede, um pouco mais embaixo, já na região da altura onde, né? Pontos proteicos com proteínas também que atravessam a membrana, grudando a parte mais de baixo, mais inferior das células, que são chamadas de desmossomos. As junções que grudam a célula, que ligam e ancoram as células no tecido de baixo, né, essas em vermelho aqui, são chamadas de M-desmossomos, certo? Só aquelas que eu mostrei lá atrás é que tem proteínas que ancoram, que grudam mesmo, certo? Que atravessa a membrana, chega na região da lâmina basal que tem filamentos e tem ganchos. Então, eu posso, por exemplo, puxar a pele, né? Puxem aí para vocês verem a pele da mão. Quando eu solto, ela volta para o lugar. Eu não desloquei o tecido epitelial, né? Então quer dizer que esse tecido de revestimento do intestino também é tecido epitelial? Também é tecido epitelial, só que no intestino tem uma camada só de células, né? Porque se o nutriente tem que atravessar da luz do intestino, né, atravessar para dentro das células,
Se fosse várias camadas de células, seria impossível isso acontecer. Então, é uma região que tem uma camada de célula só. Então, aqui só para a gente revisar alguns termos, né? A célula, toda célula epitelial, ela tem uma região apical, que é voltada para a superfície, e uma região basal, que é voltada para o tecido de baixo, que é o tecido conjuntivo. As células, se tratando de células epiteliais, elas são intimamente unidas umas às outras, então a primeira união é chamada de zônula de oclusão, é o primeiro tipo de junção, né? Fusão de membranas, nada atravessa entre uma célula e outra. Se for atravessar, em se tratando de célula intestinal, tem que atravessar essa camada, dessas projeções, que são os microvílulos, entrar na célula, vai ser parcialmente usado pela célula para chegar na parte de baixo, atravessar essa membrana e chegar ao sangue. A gente tem filamentos, que são ancorados em proteínas e que ancoram uma célula a outra, zona de adesão, isso por toda a célula. Mais abaixo tem porções de proteínas que também saem de uma célula até outra e ancoram uma célula a outra, que são os desmossomos. Junções comunicantes, que são proteínas de canal, que se abrem e se fecham como se fossem portas, como se fossem dois quartos com uma porta no meio, então preciso passar informação de um para outro, a porta se abre e se fecha quando há necessidade. Certo? Aqui a imagem maior, então a zônula de oclusão de fora a fora, a zônula de adesão de fora a fora, na célula, na porção apical, que é voltada para a superfície. O desmossomo não é de fora a fora, o desmossomo são pontos de proteína que atravessam a membrana e ancoram proteínas da outra célula. Junções gap, que são proteínas de canal, que se abrem e se fecham para a célula lateral, permitindo passagem de moléculas pequenas de íons. N-desmossomos, que ancoram na lâmina basal, que fica no tecido conjuntivo, também chamado de tecido conectivo, é a mesma coisa. Então, elas saem da célula e se ancoram como ganchos mesmo, que são proteínas, e não deixam o tecido epitelial soltar do tecido conjuntivo, certo? Em relação às junções gap, é uma curiosidade, então. Isso aqui, em vermelho que vocês estão vendo, é uma célula cancerosa, ela está grudada em outra célula cancerosa, certo? Através de quê? Através de proteínas, estilo porta, que se abrem e se fecham, que são as chamadas junções gap que eu falei para vocês. O que acontece? Todo mundo já ouviu falar do termo metástase, né? Metástase é quando uma célula, ela é uma célula que já está em estado de câncer, então nós chamamos de cancerosa, né? Ela se liberta daquele aglomerado de células alteradas e ela ganha corrente sanguínea e chega em outro ponto do seu corpo. Nesse outro ponto, essa célula que já está alterada, ela encontra uma célula que estava normal, ela emite, então, prolongamentos, e esses prolongamentos vão se conectar com a outra célula. E através das proteínas que se abrem e se fecham, que são as proteínas estilo porta, que a gente chama de junções gap, uma célula transmite para outra informações químicas que vão fazer com que aquela célula que era normal passe a ser uma célula também alterada. Então, essa informação química, ela vai fazer com que essa célula que estava normal passe a ser alterada. Alterada de que maneira? O que é câncer? Câncer é uma célula que perdeu o controle da divisão celular e começa a se dividir descontroladamente. A gente usa o termo proliferação celular descontrolada. E essas células se dividem descontroladamente, e elas mudam, inclusive, o formato celular, criando essas projeções, algo que não existia na célula normal, certo? Cria essas projeções, elas deixam de ter a função que elas tinham antes. Então, se ela era uma célula que fazia defesa, ela não vai fazer mais defesa. A única função que uma célula cancerosa exerce, né, é o quê?
ter essa capacidade de emitir esses prolongamentos, conectar com a célula normal e alterar essa célula normal, transformando ela em célula cancerígena. Então, por isso que quando alguém, por exemplo, está com um tumor, né, tô com uma pinta, que essa pinta está meio esquisita, essa pinta mudou de cor, era marrom, ficou meio vermelha, depois ficou meio marrom. Quando a pinta muda de cor, ou ela cresce, a gente tem que ter atenção, e a gente tem que ir no dermatologista. Ou, se for no rosto, no médico especialista em câncer de cabeça e pescoço. E não tem medo, por quê? Porque esse tumor, ele pode ele pode ser benigno, né? Então, benigno, as células se dividiram, mas elas não têm a capacidade de fazer isso, de emitir prolongamentos e transformar uma outra em célula alterada. Agora, o maligno tem. Então, você vai lá no médico, ele vai olhar a pinta, né? Vai ter que tirar aquela pinta. Só que quando for tirar aquela pinta, o médico não vai tirar e não pode tirar só na região da pinta. Porque se ele fizer isso e tirar só a região da pinta, ele pode liberar algumas células esporádicas, uma, duas, e essas células esporádicas podem ganhar corrente sanguínea. Vocês viram que o tecido epitelial, ele fica grudado, vinculado ao tecido de baixo, que é o conjuntivo propriamente dito, e que tem muitas células sanguíneas. E aí pode ocorrer isso aqui, que é o processo de metástase, né, transferência de informação. Então, quando tem uma pinta, os médicos, eles têm que tirar na radial, eles fazem um corte maior, então a pinta está no meio, eles cortam mais, uma área maior, né? Então a pinta está aqui, eles cortam uma área maior, porque se a pinta está aqui e eles cortarem só em cima da pinta, pode liberar uma célula que vai alterar outra célula, certo? Dúvidas? Não? Então, continuando. O tecido epitelial, ele se ancora na chamada lâmina basal. Lâmina basal nada mais é do que a região que fica no tecido conjuntivo, que é logo abaixo, né? Então, tecido abaixo conjuntivo, a gente fala que é tecido subjacente. É muito fina, de 20 a 100 nanômetros. Um nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão. E essa lâmina basal, ela é vista mesmo, a gente só observa na microscopia eletrônica, justamente porque a espessura é em nanômetro, que é 1 milímetro dividido por 1 milhão, né? Os componentes são proteínas, colágeno tipo 4, glicoproteína, que é proteína associada a carboidrato, entaquitina, proteína, proteoglicano é proteína, certo? E todo tecido conjuntivo tem lâmina basal e o tecido epitelial se ancora nessa lâmina basal, região de lâmina basal, certo? Além de ancorar, é uma região que serve para filtrar moléculas, é uma região que tem moléculas químicas que elas permitem com que as células epiteliais do tecido acima possam se dividir. Então, por exemplo, eu cortei meu dedo com a faca. A informação para que a ferida se feche, ela vem de dentro para fora. A ferida, ela cicatriza de dentro para fora. Isso quer dizer, cicatrizar, que as células vão se dividir, se proliferar, certo? Então, para que uma célula se prolifere, se divida, ela precisa de informações químicas, bioquímicas. E essas informações são moléculas que estão presentes nessa lâmina basal, que fica logo abaixo do tecido epitelial. Então, essas informações químicas vão ativar as células lá de baixo a se dividirem, elas vão se dividir, e aí ocorre a divisão celular de dentro para fora, promovendo o fechamento da ferida, certo? Então, aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, certo? Aqui onde eu estou passando aqui azul é o tecido conjuntivo, aqui onde eu estou passando agora, onde está LB, isso aqui é fibra da lâmina basal, vou tirar o azul, para todo mundo ver, marcado em rosa. Lâmina basal é vista na microscopia eletrônica, porque são proteínas, certo? Aqui onde eu vou passar agora é a membrana celular. Isso aqui tudo é membrana celular. E isso aqui onde eu estou passando é uma célula epitelial, certo? E aqui, preto aqui, ó, bem preto, é um M-desmossomo,
que nada mais é do que filamentos de proteínas que vão atravessar essa membrana da célula epitelial esquerda e ancorar na lâmina basal, e ancorar na lâmina basal, ancorar na lâmina basal. Então, aqui à direita, tecido conjuntivo propriamente dito. À esquerda é uma célula epitelial. Aqui é microscopia eletrônica, aumento de mais de 100 mil vezes, certo? Então, por isso que está desse tamanho exageradamente grande, né? A gente só vê lâmina basal na microscopia eletrônica, certo? Na microscopia de luz, a gente pode ver o que nós chamamos de membrana basal. Membrana basal, a gente vai ver uma linha que ela é colorida por um reativo, que é um corante chamado periódico de Schiff, né? E quando a gente vê essa linha colorida, fica meio rosado, significa que naquela região tem duas lâminas basais fundidas, ou seja, aglomerados de filamentos de proteína, ou uma lâmina basal com uma lâmina reticular, quer dizer, mais fibras de proteínas, mas de outros tipos de proteínas, mas são filamentos de proteína. Então, a gente vê dessa maneira aqui, ó, isso aqui que eu estou circulando é um glomêrulo renal, que é uma região do rim, que ocorre, então, a produção de urina. Então, o que é a urina? É um líquido que retira do sangue água e toxinas, dentre elas as ureias, né, moléculas de ureia. E onde está a seta, tem a linha cor-de-rosa aqui, ó, aqui a linha cor-de-rosa. Onde tem linha cor-de-rosa passando, é membrana basal. Então, a gente tem uma membrana basal, é na microscopia óptica, tá? Bom, as células epiteliais, elas podem ter diferentes tipos de formatos. Elas podem ser redondas, quadradas, alongadas, achatadas. E muitas vezes a gente não consegue ver o formato da célula em si, nem o limite de uma célula para outra, né? Porque o limite celular, esse nome limite celular, ele é exclusivo de microscopia de luz, né? Ele pode não estar visível na microscopia de luz também. O termo membrana celular, ele é exclusivo de microscopia eletrônica. Na microscopia eletrônica, a gente vê a membrana celular. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. Olha aqui essa imagem aqui que a gente já tinha visto. Tecido conjuntivo. Essas duas faixas aqui, ó. Branca e preta, branca e preta. Membrana celular. O termo membrana celular, microscopia eletrônica. O termo limite celular, microscopia de luz. Então, quando a gente não consegue ver o limite celular, a gente tem que olhar o formato nuclear, né? O formato redondinho aqui de baixo, ele é muito típico de células quadradas. Essas células quadradas, nós chamamos de células cúbicas ou cuboides. Então, mesmo que eu não visse o limite de uma célula e outra, aqui dá para ver, ó, o limite, essa linhazinha, né? Mesmo que eu não veja o limite de uma célula e outra, se eu ver que o núcleo é redondo, quer dizer que essa célula é quadrada, né? Nesse formato aqui dá para perceber bastante, olhando na lateral, certo? Agora, então, observe aqui, esse de cima é um tecido com várias camadas de células, onde na região voltada para o tecido conjuntivo, que é a região basal, as células têm um núcleo mais arredondado, ó, mais arredondado. Por quê? Porque na região voltada mais para o tecido conjuntivo, que é a basal, essas células não sofrem ação assim de tanta pressão. Quando essas células elas vão amadurecendo, ficando mais velhas, elas vão migrando para a região superficial. Então, na parte mais profunda, células jovens, na parte mais voltada para o ar, falando da pele, por exemplo, são as células mais envelhecidas. Esse processo de migrar de dentro para fora, né, para a região superficial, demora cerca de 30 dias. As células mais próximas da região superficial, elas têm um núcleo mais achatado. Então, o núcleo achatado indica que essas células também são achatadas. As células achatadas nós chamamos de células pavimentosas. Certo? Pavimentosas. E quando uma célula ela tem várias camadas de células, onde na região mais profunda são células mais quadradas ou redondas, e na região mais superficial, mais achatadas, na hora de classificar esse tecido, a gente tem que olhar
as células da superfície, sempre. Ou seja, voltadas para o ar, ou voltadas para o tubo, ok? Quando uma célula tem um núcleo alongado na vertical, significa que ela também é alongada na vertical. A gente chama essa célula alongada de célula prismática. Então, aqui está o núcleo no meio, e essa célula tem um formato alongado, é uma célula prismática. Olhando aqui essa estrutura aqui, a gente vê essa bolona aqui, que aqui é um tipo de célula, que o núcleo fica aqui embaixo, que é chamado de célula calyciforme, que produz o muco, a gente já falou na semana passada. Essa aqui é uma célula alongada, colunar ou prismática, aqui o núcleo dela, e em cima dela a gente tem cílios, né? O muco é produzido por essa, e esse muco é lançado aqui na superfície, e esses cílios batem num movimento unidirecional. Algumas regiões têm esse tipo de tecido, como, por exemplo, a traqueia, que a gente já viu. Vai falar daqui a pouco. Então, termos utilizados na histologia. Superfície pode ser a superfície da pele, que está em contato com ar. Se a gente toma uma água, a superfície, você passa a língua na bochecha, é essa região que está em contato com a língua, com o alimento. Pensando no tubo digestório, é a região em contato com o nutriente, com o alimento, é a superfície. Região apical, é essa região aqui voltada para a superfície. Região basal, é a mais profunda, voltada para a região do tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui é o tecido conjuntivo propriamente dito. Isso aqui é um vaso sanguíneo, que existe no conjuntivo. Aqui, eu vou perguntar agora, quem vai responder? Como é que chama essa linha aqui, rosada? É microscopia de luz. Como é que chama? Quem vai responder? É a lâmina basal? A lâmina basal é um termo que a gente usa para microscopia eletrônica. Aí na microscopia de luz nós usamos o termo? Membrana basal? Isso, muito bem, membrana basal. Então, quer dizer, essas células aqui da região basal, elas estão intimamente associadas a essa membrana basal aqui, que é uma associação entre duas lâminas basais, colorida por um reagente que faz parecer essa linha rosada. E essas células que vão quer ver quem anotou e quem lembra. Aqui pode chegar fibras nervosas, e elas conseguem chegar e encostar nas células epiteliais que estão próximas à lâmina basal, certo? Essas células que recebem o contato das fibras nervosas, elas permitem com que, quando a gente encoste, por exemplo, no fogo, a gente tenha a sensação do calor, né? Tem a sensação da dor do calor, quando a gente espeta o dedo, a sensação da dor, porque essas células aqui próximas da lâmina basal estão em contato com fibras nervosas. Como é que chama essas células aqui, que ficam nessa região aqui? São células epiteliais chamadas de? Quem vai falar? Hein? Quem lembra? São as células prismáticas? Não. Como é que chama? Falei no começo da aula. As fibras nervosas, elas são prolongamentos muito finos, finíssimos, que saem lá do sistema nervoso, né, da região, principalmente da coluna, muito fino, atravessa o conjuntivo e chega aqui e encosta nessas células, na região aqui da lâmina basal, mas são células epiteliais aqui da profundidade, certo? Vai chegando, chegando. Então, quando eu encosto no espinho, mesmo encostando aqui em cima, eu vou sentir aqui embaixo. São chamadas de células de Merkel. Vou tentar escrever aqui coisa. Merkel com K, tá? Merkel. Ok? São células de Merkel. Tem essa função de dar essa sensibilidade. Ok? Então, gente, na próxima aula,
nós vamos ver classificação do tecido epitelial, certo? A gente classifica o tecido epitelial. Vou só fazer uma introdução, para a gente ver mais detalhadamente semana que vem cada um. A gente classifica de acordo com o número de camadas e de acordo com o formato celular. Então, quando tem uma camada de célula só, nós chamamos de epitélio simples, uma camada de célula só. Por exemplo, o intestino. Quando tem muitas camadas de célula só, nós chamamos de estratificado, epitélio estratificado. Quando tem uma camada de células, mas a gente olha no microscópio e engana a gente acha que tem várias camadas de células, mas não tem, a gente chama de pseudoestratificado. Pseudo significa falso. Ele dá a impressão para a gente que tem várias camadas de células, mas ele só tem uma camada de célula, certo? Então, eu vou falar só do pavimentoso hoje. Simples significa uma camada de célula só. Pavimentoso significa que essa célula é achatada. Então, se a gente olha por cima, tem esse formato, a gente tem a impressão que é cúbico, quando a gente olha por cima, mas não é. Quando a gente olha na lateral aqui, ó, a gente vê o núcleo achatado e a célula fininha achatada, como se fosse uma cerâmica, certo? Uma camada só de célula chama simples, é o termo simples. Pavimentoso, células achatadas. Então, na região dos capilares, né? Então, região dos capilares, aqui seria onde passa, então, o sangue, né? O sangue, ele passa os vasos mais finos que a gente tem, que são os capilares, eles são revestidos por uma camada de célula só, porque os nutrientes têm que atravessar essa única camada e ganhar a região externa, que é a região onde vai ter, externa ao vaso, sim, que é a região onde vai ter mais células de outras regiões, né, e essas células vão precisar receber nutrientes. Na região do pulmão, dos alvéolos, né, então quando a gente respira o oxigênio, e esse oxigênio, ele desce pelos pulmões, lá nos pulmões, esse oxigênio vai percorrendo uma tubulação, até essa tubulação fica fininha, 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 até que seja formada de uma camada de célula só, né? Essa camada é chamada de tecido epitelial ou epitélio simples, porque tem uma camada, pavimentoso, que são achatadas, sofrem pressão, né? Por isso que elas são achatadas. Aí o oxigênio atravessa essa única camada de célula e chega lá no sangue, e aí é conduzido para o corpo como um todo, certo? Então é chamado, aqui a gente tem uma imagem. Aqui seria um corte de um capilar, então vamos pensar no canudinho, só que um canudinho assim muito fino, né? Não dá nem para a gente enxergar. De tão fino que o capilar é um vaso muito fino. Mas vamos pensar como se fosse um canudinho. A gente cortou ele de lado, a gente fala que é na transversal. E aí fatiou ele, ficou fininho, fininho, fininho. Então aqui, ó, a gente tem aqui células vermelhas do sangue, na lateral, são as hemácias. E aqui onde a seta está mostrando é um núcleo achatado de uma célula achatada. Aqui é a célula achatada, aqui outra célula achatada, certo? O núcleo achatado, a célula achatada nós chamamos de célula pavimentosa. Então aqui a gente tem uma única camada de células, epitélio simples, células achatadas, epitélio simples pavimentoso. O nutriente sai desse vaso capilar, atravessa essa camada e vem aqui para o lado, onde tem várias células imersas, né, que precisam desse nutriente do vaso, ok? Então é isso. Alguma dúvida até agora? Podem perguntar. Só porque você falou rápido e aí eu não consegui entender. Esse tecido, esse epitélio, ele permite a passagem de quê? Nutrientes, só que esses nutrientes são moléculas pequenas, muito pequenas. Então, por exemplo, o gás oxigênio, a glicose, né, aminoácidos, né, íons como o sódio, o potássio, que estiver sendo o que esse tecido estiver precisando aqui de fora, certo? Então, se for um tecido muscular, estiver precisando de oxigênio, de sódio, de cálcio, aí vai sair do vaso e vai para o tecido, certo? Vai sair do vaso e vai para o tecido.
Em contrapartida, esse tecido, ele pode produzir toxinas, por exemplo, gás carbônico. Aí esse tecido manda o gás carbônico para o vaso, para a gente poder depois, quando esse sangue, né, esse vaso conduzir esse sangue lá para o pulmão, a gente poder liberar esse gás carbônico. Ok? Ok? Ok, obrigada. Por nada. Então, estou interrompendo a gravação, certo?